Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o canal de Nutrição Animal Fácil, onde nós estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, análise e controle de qualidade dos alimentos para animais e formulação de rações, dietas e suplementos. Hoje nós vamos falar sobre nutrição de não ruminantes, com a aula de metabolismo de carboidratos. A gente não vai falar somente de metabolismo, nós acabamos falando um pouco sobre constituição, digestão, mas a gente foca mais no metabolismo e principalmente tenta relacionar esse metabolismo com aspectos práticos, ok? Bom, se você não é ainda inscrito nesse canal, aproveita para fazer a inscrição aí, tá? Ajudar na divulgação do nosso trabalho. Bom, vamos então começar compartilhando a nossa tela, ok? E aí a gente vai discorrer. Bom, então nosso tema dessa aula, metabolismo de carboidratos, tá? A gente vai acabar falando muito mais, além de metabolismo. O metabolismo é muito importante, mas é claro que nós vamos falar também da estrutura, né, dos compostos, bem como o aproveitamento, a digestão desses compostos. Bom, a gente vai tentar responder as seguintes perguntas. Vejam bem, só para a gente direcionar já o que a gente vai falar. Olha só. Qual a importância e estrutura dos carboidratos? Como se processa a digestão dos carboidratos? São aí perguntas introdutórias. A gente vai falar também muito sobre polissacarídeo não amiláceo, que é um assunto que muitas vezes não é discutido dentro de carboidratos. Então a gente vai falar porque isso tem uma importância muito grande na alimentação de animais não ruminantes, ok? Então nós temos que falar de polissacarídeo não amiláceo e é um assunto muito prático, tá? No dia a dia da formulação, o nutricionista de animais vai ter que considerar a quantidade de polissacarídeos não amiláceos que ele está colocando, senão ele causa problema aos animais em termos de digestibilidade e desempenho produtivo, ok? Bom, nós vamos falar também sobre as principais rotas metabólicas relacionadas ao metabolismo de carboidratos, é claro. Quando se fala em metabolismo, nós estamos falando em reações, ok? Dentro de bioquímica, e essas reações são muito importantes. A gente vai falar quando que acontece uma, quando que acontece a outra, tá ok? Nós vamos falar também quais os principais destinos que a glicose pode ter no metabolismo, né? A glicose, que é o principal carboidrato que é absorvido, o que pode acontecer com ela, ok? E o que acontece metabolicamente em situações de jejum e saciedade. Bom, eu vou chamar a atenção também que um assunto extremamente importante que nós vamos discorrer ao longo da aula será a fibra ou as fibras, ok? E aí, é claro que é um assunto complexo e extremamente importante. Mesmo nós que trabalhamos com a nutrição de não ruminantes, nós temos que compreender muito bem os conceitos de fibra, haja vista que tem uma aplicação prática hoje em dia muito grande. Hoje nós enxergamos a fibra de maneira bastante diferente do que foi antes, né? Do que antes era interpretada como um fator antinutricional. Hoje os olhares para a fibra já são diferentes. A gente vai falar muito a respeito da fibra. Vou chamar a atenção que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, para que não fique demasiadamente longo. Então veja essa primeira parte, depois você pode passar já para a segunda parte, ok? Pessoal, então a primeira pergunta que nós vamos responder é o que são carboidratos, ok? Carboidratos são compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, na proporção 2:1 de hidrogênio para oxigênio, que são, para os animais, a forma mais barata de fornecimento de energia. Tá? É uma definição, assim, ao mesmo tempo teórica, mas também muito prática, quando se relaciona os carboidratos ao fornecimento de energia aos animais. Quando nós estamos falando em animais não ruminantes, a forma mais barata de fornecimento de energia é através do amido, que é um carboidrato. E quando nós estamos falando em animais ruminantes, bem como equino, nós estamos falando da celulose, que é o carboidrato aí, que vai oferecer grande parte da energia que o animal precisa, ok? Bom, quais funções orgânicas
compõem os carboidratos? Dentro lá da química orgânica, classificação, o que nós temos? Ó, nós temos aqui um aldeído, aqui nós temos um álcool, ok? Aqui nós temos uma cetona, ok? Dupla O. Então, os carboidratos são formados por várias funções, ok? Cada dessa cruz aqui, ó, cada pedacinho desse aqui é uma molécula de carbono. E não se esqueça que onde tem ligação carbono-carbono, nós temos muita energia. E essa energia vai ser fundamental para os animais. O animal não produz a energia, não consegue absorver a energia do sol. O animal vai absorver energia a partir do que ele come, ok? A partir da energia que já está armazenada dentro do alimento, ok? Bom, como são formados os carboidratos? Bom, eles são formados dentro das plantas a partir do CO2, a partir da água e principalmente luz através da fotossíntese. Então, a máquina tem todo um complexo em sua célula, no cloroplasto, que vai receber essa luz, pegar essa energia e armazenar na forma de carboidrato. Isso é muito importante para ela, para a energia dela, mas também, é claro, que para a gente também consumir. Bom, quando a gente está dando essa aula dentro de sala, a gente até faz uma discussão com os estudantes de como que a energia solar é formada. Ou seja, a energia chega para a gente, mas vocês já pensaram como que essa energia é formada lá? E aí a gente tem um tempo para a gente discutir com os estudantes a respeito disso. Né? O que acontece dentro do Sol, como é que as coisas são formadas, como é que a energia é formada. Eu gosto bastante, particularmente, eu gosto bastante desse assunto, mas aqui eu vou deixar como tarefa para vocês pesquisarem, tá bom? Como que a energia solar é formada, a partir de que reações que acontecem aonde? Fica a tarefa. Bom, qual que é a principal função, então, dos carboidratos, considerando os animais? Ok? Aqui o nosso foco, principalmente os animais não ruminantes. A principal função é o fornecimento de energia de maneira barata. Bom, proteína também fornece energia. Né? Os aminoácidos têm muito carbono, e onde tem carbono, tem energia. Os lipídios fornecem muita energia, as fontes lipídicas. Né? Os ácidos graxos, por exemplo, tem 18, 16, 20 carbonos, ok? Então fornece muita energia. Porém, tá? Se você pegar o custo-benefício de cada fonte, os lipídios costumam ficar um pouco mais caro, lipídios e proteínas, na verdade. E os carboidratos costumam ser mais baratos, ok? Então, a forma mais barata de fornecermos energia ao animal é através de carboidratos. Vamos frisar isso, porque é bastante importante. Mas também participa da estrutura de algumas moléculas, claro, tá? A própria membrana celular, existe vários carboidratos ali que têm funções importantíssimas na membrana da célula, ok? Bom, quais são os principais tipos de carboidratos? Nós temos três que a gente sempre cita. Nós temos o carboidrato na sua forma simples, que são os monossacarídeos, tá? Que são a glicose, a frutose e a galactose, ok? Vamos ver se nós temos a estrutura aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos a estrutura de uma glicose. Essa aqui é a forma mais simples de um carboidrato, ok? Olha, e aqui nós temos uma frutose. Isso aqui que nós estamos falando, ok? Bom, já falando dos disacarídeos, como o próprio nome já diz, di-2, ok? O prefixo 2. Então, é a união de dois monossacarídeos. Aqui, por exemplo, se você tem uma glicose mais uma frutose, você tem um disacarídeo, ok? Nesse caso, nós temos aqui a sacarose, que está, por exemplo, presente na cana, no açúcar, ok? Bom, além da sacarose, nós temos também um disacarídeo muito importante, que é a lactose, tá? Produzido na glândula mamária, que vai ser a principal fonte de energia de animais que mamam, mamíferos neonatos recém-nascidos que mamam. Então, a gente dá muita importância a esses dois disacarídeos. Embora, para a gente da nutrição animal,
nós damos mais ênfase, é mais importante para nós, do ponto de vista prático, falarmos em polissacarídeos, principalmente celulose e também amido, que são os dois principais polissacarídeos. Então, nós temos a celulose, muito importante na nutrição do equino, muito importante na nutrição do ruminante, que são animais com elevada capacidade de aproveitamento da celulose a partir da fermentação microbiana, ok? E para suínos, aves, por exemplo, peixes, cães, gatos, até o coelho também, o amido ganha muita importância como principal fonte de energia, tá? Lembrando que esse amido é formado ainda, né? Nós podemos ainda dividir o amido em duas frações distintas de amilose, que é uma cadeia mais linear, ok? E a amilopectina, que é uma cadeia mais ramificada, de mais fácil digestibilidade. Se o alimento é rico em amilopectina, tá? Se esse amido é rico em amilopectina, tá? Normalmente tem uma digestibilidade, um aproveitamento maior. Nós não podemos esquecer também que a celulose e o amido vão estar contidas dentro do alimento do animal, ok? Agora, no corpo, no organismo animal, do suíno, da ave, por exemplo, vai se formar uma reserva de glicogênio, principalmente a nível de fígado. Esse glicogênio vai ser um estoque temporário, um estoque pequeno, ok? De energia prontamente disponível para gasto do animal, ok? Então, grande parte daquela glicose que vai ser absorvida pelo trato gastrointestinal vai ser armazenada na forma de glicogênio pelo animal. Só que esse estoque é limitado. E para não jogar glicose fora, o corpo tem outras estratégias de armazenar, conforme a gente vai ver ainda nessa aula, ok? Bom, uma perguntinha aqui que eu quero passar para vocês, muito importante. Vejam bem, se amido e celulose são formadas pela mesma molécula, ou seja, amido e celulose são formados por glicose, por que o comportamento digestivo deles é tão diferente no trato gastrointestinal? Tá? Isso é perguntinha de prova dentro de nutrição animal básica, mas também em nutrição mais avançada, nós cobramos bastante isso, porque a compreensão dessa diferença é fundamental. Veja bem, quando nós falamos de amido, nós estamos falando de um tipo de ligação que a nossa enzima animal, produzida pelos animais, consegue facilmente identificar e, através da hidrólise, né, a quebra a partir da água, a enzima vai conseguir quebrar isso aí, vai hidrolisar, ok? Então, essa ligação química das moléculas nós chamamos de ligação alfa. O alfa, o nome pouco importa. O que importa é que a enzima animal consegue identificar. Porém, a ligação glicose-glicose, quando nós estamos falando de celulose, é diferente. E a enzima não consegue se acoplar para fazer essa hidrólise. A gente chama isso de ligação beta. Então, o animal, as enzimas animais não conseguem digerir a ligação beta presente na celulose. Então, ele não consegue partir. Aí você me pergunta, mas então como que um animal ruminante consegue absorver, né, grande parte da celulose que ele está comendo ali dentro do alimento? Bom, porque na verdade é o micro-organismo da sua câmara fermentativa que vai secretar enzima para hidrolisar essa celulose. Isso acontece na câmara fermentativa do ruminante, na câmara fermentativa do cavalo, que é o seu intestino grosso, né? Em geral, nas câmaras fermentativas, há bactérias celulolíticas que vão secretar. Formando-se a glicose em meio anaeróbico, ou seja, ausente de oxigênio, vai gerar ácidos graxos de cadeia curta, que o animal vai utilizar para metabolismo energético. Ok? Então, atenção nisso, que isso é muito importante. Bom, vale a pena a gente entender bastante sobre a parede celular vegetal, ok? Quando a gente fala em carboidratos fibrosos, nós estamos falando principalmente em parede celular vegetal, tá? Carboidrato, gente, não é só amido, não é só sacarose, não. Pelo contrário, para a nutrição animal, a gente não pode esquecer que a fibra,
Ou seja, parede celular vegetal, ela vai conter muitos carboidratos de importância para a nutrição animal, ok? Como, por exemplo, aqui nós temos essa bagunça aqui, que é a parede celular vegetal, é um emaranhado de substâncias, algumas de baixa solubilidade, baixíssima solubilidade, outras de elevada solubilidade, dependendo do animal que nós estamos falando, ok? Nós temos aqui a pectina, as pectinas são carboidratos, tá? Nós temos aqui um conjunto de carboidratos chamado hemiceluloses. São vários grupos diferentes formando as hemiceluloses. Nós temos a celulose, e aí a gente fala no singular porque é uma substância só, diferentemente das pectinas e diferentemente das hemiceluloses, que são um grupo de substâncias, tá? Nós não temos representado aqui, mas existem também as ligninas, que não são carboidratos, mas que colaboram muito para a estrutura da parede celular vegetal, principalmente considerando a sua rigidez e proteção, ok? Bom, para o nutricionista de animais, seja ele de ruminantes ou não ruminantes, a compreensão, tá, da fibra, dos constituintes da fibra, da parede celular vegetal, é fundamental para o trabalho a nível prático, ok? Então, estudem fibra porque é muito importante. Bom, dentro do conteúdo de fibra, nós temos também os polissacarídeos não amiláceos, ou seja, polissacarídeos diferentes do amido, que vão ter outro tipo de comportamento digestivo no trato gastrointestinal, tá? Eles estão contidos nas frações de hemiceluloses, né? Por isso que a gente fala no plural. São formados por 5 a 6 carbono de arabanos, xilanos, mananos, beta-glucanos, glucomananos, tá? E nós temos variadas substâncias aí, ok? E eles têm uma importância prática muito grande, principalmente porque alteram a viscosidade da dieta, dificultando o processo digestivo, além de proteger o conteúdo celular também. Então, a nível de formulação, nós temos que ter muito cuidado para a gente utilizar ingredientes que não contêm muito polissacarídeo no amiláceo. Nós podemos ter um certo nível de polissacarídeo no amiláceo que não prejudica a digestibilidade dos nutrientes. Porém, se colocarmos demais, você vai ter prejuízo na digestibilidade e, consequentemente, prejuízo no desempenho animal. Vamos entender isso melhor? Bom, não há enzima específica para esses compostos. Ou seja, os animais não produzem aquelas enzimas necessárias para digestão, para hidrólise, ok? Para quebra desses compostos. Embora alguns micro-organismos secretem, né? Mas isso na câmara fermentativa. Assim, podem proteger o conteúdo celular ou aumentar a viscosidade da dieta. Eles permanecem lá no trato gastrointestinal. Então, eles têm dois efeitos, tá? Podem aumentar a viscosidade da dieta, tá? E isso proporcionar perda de digestibilidade. Para a gente entender isso melhor, nós vamos dividir os polissacarídeos não amiláceos em dois grupos. Os polissacarídeos não amiláceos solúveis em meio aquoso, eles não são digeridos pelas enzimas, mas são solúveis em meio aquoso, e os insolúveis, ok? Dois grupos. Vamos pegar agora os solúveis. Esses solúveis acabam aumentando a viscosidade da dieta. O que é aumentar a viscosidade da dieta? O que é uma coisa viscosa? O mel, por exemplo, é algo muito viscoso, é algo menos fluido. A água já é muito fluida e pouco viscosa. Ok? Então, quando o polissacarídeo não amiláceo solúvel está digerido ali, quando o animal comeu, a dieta aumenta a sua viscosidade, reduz o fluxo de substâncias para digerir e absorver, a substância vai ser, os nutrientes vão ser menos absorvidos, as enzimas vão conseguir atacar menos as substâncias para a hidrólise, e assim acaba que há perdas na digestibilidade dos nutrientes. Ou seja, se a digestibilidade normal daquela ração, da proteína daquela ração, é, por exemplo, de 80%, quando você usa muito polissacarídeo no amiláceo, vai cair de 80 para 78, 77, 76. É claro que isso aí depende de N fatores, mas isso aí
pode provocar uma queda no desempenho, o que a gente não quer, ok? Então, isso é ruim. Bom, nós temos também, além dos PNAs, polissacarídeos não amiláceos solúveis, nós temos os insolúveis, que acaba não sendo solubilizado em meio aquoso, mas protegem o conteúdo celular. O milho, por exemplo, é rico em polissacarídeo não amiláceo insolúvel, tá? Então, ele contribui para a diminuição da digestibilidade porque reduz o ataque enzimático. É como nessa figura vocês podem ver, ele protegesse o conteúdo interno, tá, ok? Da célula, e aí fica difícil da enzima vir e atacar o mais importante, né? O amido, os lipídios e as proteínas aqui. Então, existe também essa categoria que dificulta o ataque enzimático. Bom, a pergunta é, nós sabemos disso e nós queremos, como nutricionistas de animais, atuar para que isso não aconteça, para que a gente não tenha problema. Então, primeiramente, nós temos que entender quais que são os alimentos tradicionalmente utilizados que são ricos em polissacarídeos não amiláceos. Nós temos aqui farelo de trigo, muito utilizado, tá, por nós aqui no Brasil, para formulação de ração. É um dos ingredientes mais utilizados, ok? Nós temos aqui farelo de arroz, nós temos aqui centeio, cevada, mas também haveriam outros, alguns menos tradicionais, né, que a gente utiliza aqui no Brasil, mas os principais são farelo de arroz e farelo de trigo que a gente utiliza, tá? Mas então, como que eu não vou ter problema com polissacarídeo no amiláceo? Tá? Existem 3 maneiras, na verdade, de eu tentar reduzir esse problema. Bom, eu posso controlar a quantidade de polissacarídeo no amiláceo fornecido. Aqui, por exemplo, Rostanho em 2017, para quem não conhece a tabela de Rostanho 2017 e as outras mais antigas, são como uma referência para nós em suínos e aves, em termos de inclusão de alimentos, necessidades nutricionais e composição de alimentos. Então, é muito importante que você conheça a tabela do Rostanho. A gente sempre fala isso dentro de sala, para os estudantes de zootecnia e áreas afins, ok? Então, é muito importante que vocês conheçam a tabela de Rostanho e saibam que você pode também equilibrar o nível máximo de polissacarídeo no amiláceo da tua dieta. Se você quiser, você pode considerar o quanto que cada alimento tem de polissacarídeo no amiláceo e no momento da formulação você estipular um teto máximo. É claro que para isso você precisa fazer um estudos tentando, né, descobrir quanto que cada um tem de PNA. E aqui a tabela do Rostanho nos mostra isso. Mas eu também posso limitar a inclusão do ingrediente que eu sei que tem muito polissacarídeo no amiláceo, como, por exemplo, farelo de arroz. Eu não coloco tanto farelo de arroz na dieta, ok? Com vistas a não ter problema com polissacarídeo no amiláceo, tá? Se você inclui o farelo de arroz desengordurado para frangos de corte, por exemplo, frango de corte em nível máximo, tá, de 8% na fase de crescimento, você não vai ter problema. A partir do momento que você inclui mais, há uma tendência de você reduzir a digestibilidade e você ter queda no desempenho. Então, essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês é uma tabela de níveis de inclusão, ok? Se você respeitar esses níveis de inclusão para suínos, poideiras, frango de corte, você provavelmente não vai ter problema. É claro que nós não estamos considerando o nível, tá? A questão antinutricional acumulada entre diversos alimentos. Ou seja, imagina que você inclui farelo de arroz no nível máximo, farelo de trigo no nível máximo, farelo de girassol no nível máximo. Esses ingredientes alternativos vão acumular os seus efeitos antinutricionais e no final das contas você tem uma ração de menor qualidade, ok? Bom, tinha também aqui uma terceira forma de você reduzir o problema com polissacarídeo no amiláceo, que hoje em dia são as enzimas exógenas. A gente ainda vai falar muito de enzima nessa disciplina, mas enzima exógena é uma enzima, né, produzida fora do organismo animal, normalmente a partir de um processo envolvendo micro-organismos. Essa enzima é separada por um processo industrial, ok? E essa enzima é vendida e adicionada na ração. É como se você colocasse enzimas
para favorecer o processo digestivo. E nós temos alguns complexos, alguns blends, algumas misturas de enzimas, carboidrases, que são adicionadas à ração, tá? Para favorecer a digestão, tá? Desses compostos aí que a gente está falando, reduzindo o efeito antinutricional do polissacarídeo não amiláceo, ok? Então, isso é muito importante também. Tá? Nós citamos aqui a beta-glucanase, a glucomanase, a chilanase e várias outras enzimas que são vendidas. Quando que essas enzimas vão ser importantes? Principalmente quando o animal receber uma dieta baseada em alimentos alternativos, como os que a gente citou, farelo de arroz, farelo de trigo. Se por acaso você utiliza uma dieta baseada praticamente em milho e soja, as enzimas praticamente não vão ter efeito em cima disso aí. Então, o efeito das enzimas carboidrases depende muito do tipo de dieta que você está utilizando, ok? Bom, dito isso, eu pego aqui o ENAD da zootecnia de 2017, ok? Na questão 29, somente para a gente comentar aqui e ver que isso caiu, tá? No ENAD da zootecnia. Veja bem, galinhas poideiras não conseguem digerir ou digerem de forma incompleta os polissacarídeos não amiláceos presentes em alimentos utilizados em dieta, como farelo de soja, de trigo, de arroz, de girassol, entre outros. No intestino dessas aves, alguns PNAs provocam aumento da viscosidade do quimo, o que prejudica a ação das enzimas endógenas e pode interferir no transporte dos nutrientes e na velocidade de passagem. Com o intuito de melhorar a digestibilidade de alguns PNAs, é correto adicionar à dieta de poideiras as enzimas. Então, exatamente o que a gente falou. Nós vamos procurar aqui na resposta aquelas que estão ajustadas a polissacarídeos não amiláceos, ok? Bom, no caso, seria essa aqui, ó, celulase, glucanase e chilanase. Porque aqui na letra A, fitase é para outro tipo de substância, fitatos, que a gente vai falar ainda na disciplina. Aqui a fitase também. A amilase não é um carboidrato, um polissacarídeo não amiláceo, e ela repete aqui na letra E. Então, letra B, ok? Bom, para os estudantes dessa disciplina, a gente deixou aí no AVA uma revisão de 2 páginas pequenas, tá? Sobre os polissacarídeos não amiláceos. Não deixem de ler, ok? Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre a fibra. Vamos continuar falando sobre a fibra, na verdade, que a gente já vem falando há bastante tempo. Vejam bem, antes, tá? Há muito tempo atrás, quando eu era ainda estudante de zootecnia, eu me lembro muito bem dos professores sempre se referirem à fibra como algo indesejável. Então, a ideia da fibra sempre foi de um fator antinutricional que, sinceramente, só ocupava espaço ali na ração. Hoje, o nosso olhar sobre a fibra é bastante diferente, ok? No sentido que a fibra é muito importante para a saúde do trato gastrointestinal, com um efeito prebiótico, boa formação do bolo alimentar e formação de fezes sequinhas, sem odor. Isso vai ser muito importante, por exemplo, para cães e gatos. Então, hoje, o nosso olhar sobre a fibra é bastante diferente. A fibra é um constituinte muito importante da dieta e nós temos também que procurar equilibrar a fibra da dieta a fim de garantir todos esses benefícios que a fibra pode proporcionar aos animais. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Bom, então a fibra tem esse efeito prebiótico, ok? Na verdade, o problema é que antes nós considerávamos a fibra como um todo. E nós não podemos esquecer que a fibra não é uma coisa só. A fibra são inúmeros constituintes e constituintes de natureza diferente. Por exemplo, hemicelulose tem um comportamento nutricional muito diferente da celulose, ok? Isso, se você for falar da lignina também, que vai ter um comportamento totalmente diferente dos outros. Então, entendendo melhor estas frações da fibra, a gente consegue ajustar melhor as nossas dietas, tá? Talvez o nosso erro do passado foi a gente achar que fibra era uma coisa só. E hoje, principalmente na nutrição animal, nós sabemos que a fibra é algo que varia muito em termos de composição,
ok? Então, ó, só para frisar bem, a fibra em quantidade e qualidade ótima tem um efeito muito interessante para a manutenção de uma flora bacteriana benéfica e, consequentemente, a saúde intestinal, dentre vários outros motivos aí, ok? São benefícios associados a uma quantidade correta de fibra. Produção de ácido graxo volátil, que é importante para o metabolismo geral e como fonte de energia para o enterócito, principalmente ácido butírico, ok? Que é a fonte de energia para o enterócito. O ácido butírico é um ácido graxo volátil de 4 carbonos, ok? Os ácidos graxos voláteis produzidos inibem o crescimento de bactérias patogênicas, sim. Descamação epitelial, ou seja, renovação do próprio epitélio, que é muito interessante. Imunoestimulação, evita diarreias e inflamações intestinais, como, por exemplo, rações de coelhos. Nós temos que ter uma quantidade de fibra justamente para garantir um bom lastro intestinal. Evitar diarreias, evitar que o alimento fique parado há muito tempo, porque aí a gente muda o perfil de fermentação microbiana e a gente acaba produzindo toxina por bactérias que a gente não quer manter no trato gastrointestinal. Além de formação de um bolo fecal de boa consistência e formação de um bolo fecal sem odores indesejáveis. Então, isso é muito importante. Bom, esses efeitos são melhor observados quando frações adequadas de PNA, sem excesso, são adicionadas a dietas tais como beta-glucanas, frutanas e bananas. Então, meus amigos, vejam que a questão da fibra hoje é altamente complexa e é fundamental, não só para o nutricionista de ruminantes, mas o nutricionista de não ruminantes, saber muito bem a respeito da fibra, ok? Bom, hoje também é claro que as fábricas de ração exploram bastante isso através do marketing. Ótimo, o nosso consumidor que compra a nossa ração, principalmente de cães e gatos, ele está preocupado também com a saúde do animal de companhia dele, ok? Então, as empresas têm explorado muito a nível de embalagem, tá? E aí, você vê que os vegetais que hoje dão uma ideia de um produto saudável são muito utilizados na embalagem. E são, é claro, que se está na embalagem, vai estar, é obrigatório que esteja também na composição em alguma quantidade, ok? Então, hoje, tá, é muito utilizado. Inclusive, a fibra, os alimentos, têm um impacto muito grande na formação das fezes e costumam destacar aqui algo em relação da formação de fezes. Por exemplo, fezes sequinhas, fezes sem odor, alguma coisa assim. Então, se você é um nutricionista de não ruminantes e quer desenvolver o produto, ok? Pense nessa possibilidade de aproveitar essa ideia da fibra, que é muito importante hoje, e o nosso consumidor enxerga isso de maneira muito positiva, ok? Bom, só para finalizar aqui, é desejável que a fibra não tenha um teor de água muito grande nas fezes, justamente para garantir umas fezes mais sequinhas. Então, e também não produza muito odor, né? Claro. Nós temos que buscar ingredientes para a formulação, principalmente de cães e gatos, que tenham baixa solubilidade e uma fermentabilidade baixa a moderada. Então, se formos buscar aqui nesses gráficos, nós vamos ver que bons alimentos, dentre tantos outros que a gente poderia citar, né, são a polpa de beterraba e o farelo de arroz desengordurado para esses animais, ok? Bom, só para frisar, características desejáveis para uma boa fonte de fibra para cães e gatos: baixa fermentabilidade e baixa solubilidade, é o que a gente comentou aqui. Bom, rapidamente, para a gente finalizar essa primeira parte desta aula, é só falar aqui da digestão e absorção dos carboidratos. Lembrando que o processo de digestão, ok, acontece no trato gastrointestinal. A ideia da digestão é quebrar o nutriente, o macronutriente, de maneira que ele seja tão pequeno que possa ser absorvido. Por exemplo, o amido, nós temos que quebrar até a glicose, para que ele possa ser absorvido pelo trato gastrointestinal. As proteínas têm que ser quebradas em aminoácidos, e aí vai, ok? Todos esses macronutrientes estão contidos nos alimentos. Bom, nós temos praticamente 3 fases aqui. A primeira se inicia da boca, com a quebra mecânica, claro, mas também pela quebra química, enzimática, a partir da alfa-amilase, ok? Nós temos aí
a digestão que a gente considera como químico-enzimático e a digestão fermentativa. Para não ruminantes, a digestão enzimática vai ser muito mais interessante, muito mais potente, muito mais significativa, ok? Quando comparado com a digestão fermentativa, que vai acontecer lá no seco, no cólon do animal, dependendo do animal, tá? Então, na boca começa a digestão, a partir da alfa-amilase. Alguns autores costumam mencionar outras enzimas que também tem na boca, tá? Como, por exemplo, a lipase, tá? Alguns autores citam isso. No intestino delgado, a amilase pancreática que vai atuar bastante, assim como as demais enzimas proteases que vão atuar em cima dos demais nutrientes. Aqui nós estamos falando de carboidrato, mas as enzimas pancreáticas são muito potentes para atuar em cima dos demais nutrientes. Além das enzimas da borda. O que são as enzimas da borda? Enzimas da borda são enzimas secretadas por enterócitos. Previamente ali, no momento da absorção, a nível de enterócito, que é a célula do intestino delgado, o próprio enterócito secreta algumas enzimas para completar a digestão. É como se, por exemplo, formasse um pequeno pedaço de carboidrato com 5 moléculas de glicose e a enzima da borda vai secretar enzima para acabar a quebra. Ou seja, a gente vê que a digestão é feita em vários passos. Primeiro na boca, depois no intestino delgado e, por fim, ainda no intestino delgado, as enzimas da borda vão continuar, vão acabar o trabalho através de ditrissacaridases, que vão quebrar ali os últimos aminoácidos que faltavam para quebrar. Bom, e a partir do momento, então, que isso aí for digerido, que formar as moléculas de glicose, de frutose, que nós estamos falando, né? O carboidrato na sua forma mais simples, isso aí vai ser absorvido. Essa é a ideia de absorver. Aqui nós estamos, por exemplo, nessa figura, na luz intestinal, ok? Isso vai ser absorvido aqui a nível de enterócito. O enterócito pode utilizar parte desse nutriente para sua manutenção, para o seu crescimento, para a sua renovação, mas a maior parte vai ser transportada, vai ser enviada para o sangue, que vai levar para o resto do corpo, principalmente para o fígado, que é o órgão central de metabolismo. Então, vejam bem, lá no início da disciplina, a gente falou que uma das principais diferenças que o estudante de nutrição animal tem que entender é a diferença entre alimento e nutriente. Ótimo. Aqui, nós temos que diferenciar bastante a digestão e o metabolismo. A digestão acontece na luz intestinal, é o processo de quebra. Então, até aqui nós falamos de digestão. A partir do momento que o nutriente entrou para dentro do corpo, foi absorvido e disponibilizado para o fígado, nós vamos falar das transformações que acontecem nesse nutriente. E aí nós vamos passar a falar de metabolismo, que são reações de transformação, de quebra, de síntese, ok? Ficou claro isso aí? Bom, então vamos passar para frente. Bom, isso considerando que a maior parte foi absorvido, mas nós sabemos que grande parte desse carboidrato não é absorvido. Por que não é absorvido? Porque para vários carboidratos nós não temos enzimas para quebrar. E se não tem enzima para quebrar, ele não tem tamanho pequeno o suficiente para ser absorvido. Então ele vai passar direto, vai para o intestino grosso. Mas alguns carboidratos, mesmo sendo digeridos, eles não são absorvidos. Né? Não é porque que digeriu que vai absorver. Alguma parcela, uma pequena parcela, não vai conseguir ser absorvido pela célula, embora o trato gastrointestinal é longo, bastante longo, justamente para aumentar esse aproveitamento. Bom, o que não foi absorvido vai ser, então, fermentado no intestino grosso. Se lá tem micro-organismos, ok? E é um meio anaeróbico, se tem substrato, um pH adequado também, é claro que a fermentação vai acontecer, ok? Traduzindo isso quimicamente, o que acontece a nível do intestino grosso? Vamos pegar, por exemplo, a celulose, que não foi digerida antes. Ela chegou lá no intestino grosso, tá? Essas bactérias vão secretar a celulase,
em meio anaeróbico, formando a glicose. Essa glicose em meio anaeróbico, é claro que ela vai ser fermentada, formando ácidos graxos de cadeia curta. Quais ácidos graxos? Principalmente ácido butírico, ácido propiônico e ácido acético. Mas existem alguns ácidos graxos voláteis. A proporção desses ácidos graxos varia conforme a espécie animal, ok? Esses ácidos graxos vão poder ser absorvidos, então, pelas paredes do intestino grosso e serem encaminhados para metabolismo energético, ok? Então, isso é muito importante para alguns animais que têm uma câmara fermentativa considerável, como, por exemplo, o equino, como, por exemplo, o coelho, ou um suíno adulto, um cachaço, uma porca, ok? Isso vai ser importante nesse sentido também. Bom, é claro também que essa reação vai acontecer também nos ruminantes, na câmara fermentativa deles, que é o rumen, e vai ser muito importante para a manutenção energética desse animal, ok? Bom, esse quadro aqui é só para mostrar para vocês que os suínos normalmente têm maior capacidade de aproveitamento da fibra, ok? Quando comparado às aves, principalmente porque eles têm uma maior estrutura a nível de intestino grosso. Para que o animal aproveite esses carboidratos fibrosos, ou parte deles, ele tem que ter uma estrutura, tá, que vai poder aproveitar isso de alguma maneira. Então, suínos, principalmente suínos adultos, quando comparado com aves, eles têm uma capacidade muito mais elevada. E a ave, a gente sabe que praticamente, por ela ter um intestino grosso muito pequenininho, tá? Ela praticamente não aproveita alguns carboidratos fibrosos, ok? Pessoal, então essa foi a primeira parte da nossa aula, ok? Na segunda parte nós vamos adentrar no metabolismo e espero vocês lá, ok? Muito obrigado.